Questão 11. Em um experimento com gravidade artificial constante, um objeto foi deixado cair do topo de uma torre. Por meio de sensores, os cientistas mediram as posições deste objeto em relação ao solo em 3 momentos da queda e registraram os dados na tabela que segue. Com base em conhecimentos de física, que estabelecem que a posição em queda livre de um objeto em relação ao solo relaciona-se com o tempo por uma função quadrática. A altura da torre em metros é. A posição relaciona-se com o tempo através de uma função quadrática. Seja a posição P, ela depende do tempo T. E esta relação é uma função quadrática. Como é que é uma função quadrática? Ax quadrado, no caso aqui at quadrado, mais bx mais bt mais c. Aqui está a posição em função do tempo. A gente quer saber qual é a altura da torre. Portanto, a gente quer saber qual é a posição para quando o tempo é zero. Queremos P de zero. Observe que, se colocarmos no tempo zero, só vai nos sobrar o termo independente, só vai nos sobrar o C. Então, esta é a nossa pergunta. Quem é o C desta função quadrática? O que dispomos de informações? A gente tem 3 pontos. A gente tem 3 informações. Para t igual a 1, a posição é 80. Então, vou substituir no T1, no P, 80. Ficaríamos assim, ó. A vezes 1 ao quadrado é A, mais B vezes 1, que é B, mais C. Tudo isso igual a 80. Segunda informação. Se no T a gente coloca 2, a posição será 60. Vamos substituir. No T colocando 2, ficaria A vezes 2 ao quadrado. Então, 4A. Mais B vezes 2, 2B. Mais C. Tudo isso igual a 60. E a terceira informação que o enunciado nos dá. Se o tempo é 4, a posição é 8. Substituindo estas informações na função, teremos o quê? A vezes 4 ao quadrado é 16A. B vezes 4, 4B. Mais C. Tudo isso igual a 8. Observe que geramos aqui um sistema. E nesse sistema queremos encontrar o C. Eu vou, na primeira equação, isolar o C. A partir da primeira equação, teríamos o quê? O C é 80 menos A menos B. Agora, esse C eu vou colocar nas outras equações. Ficaríamos com o que, então? Ao substituir na segunda equação, ficaríamos com 4A mais 2B, e no lugar do C, entrou 80 menos A menos B. Tudo isso igual a 60. Terceira equação, 16A mais 4B, e no lugar do C, entrou 80 menos A menos B. Tudo isso igual a 8. Observe que o que vai sobrar daqui é uma equação, um sistema, né, de 2 equações e 2 incógnitas. Vamos reescrever as equações. Primeira delas, teremos o quê? 4A menos A, 3A. Juntando aquilo que tem B, 2B menos B, 1B. E o 80 que está somando passa para o outro lado diminuindo. 60 menos 80, menos 20. A segunda equação fica como? Agrupando semelhantes, 16A menos A, 15A.
Juntando o que tem B. 4B menos B, 3B. E o 80 que está somando passa para o outro lado diminuindo. 8 menos 80, menos 72. Vou resolver agora por eliminação. Eu vou multiplicar a primeira equação por menos 3 para conseguir eliminar o B. Aí ficaremos com o quê? Menos 9A menos 3B e do lado direito, menos 20 vezes menos 3, 60. Segunda equação permanece intacta. 15A mais 3B igual a menos 72. Agora, agrupando semelhantes, teremos o quê? Menos 9A mais 15A, 6A. Aquilo que tem B se cancela, menos 3B mais 3B. E lá do lado direito, 60 menos 72 é menos 12. Conclusão, o A vai ser menos 12 dividido por 6. O A é menos 2. Já encontrei o valor do A. Agora, tendo o A, eu consigo achar o B? Sim, eu posso substituir em qualquer uma das equações. Eu vou substituir nesta primeira, que eu coloquei a bolinha do lado. Olha como vai ficar. 3 vezes menos 2, que é o A, mais B, igual a menos 20. Menos 6 mais B igual a menos 20. O menos 6 passa para o outro lado somando. E a conclusão, o B vai ser menos 20 mais 6. O B vai ser menos 14. Eu sei que o A é menos 2 e o B é menos 14. Então agora eu consigo encontrar quem é o C? Sim. Eu volto lá no início. Eu sei que o C é igual a 80 menos A menos B. Substituindo, teremos o quê? O C é 80 menos o A, menos 2. Então, mais 2. Menos o B, menos 14. Então, mais 14. 80 mais 16, 96. A altura da torre é 96, portanto. Logo, resposta correta encontra-se na letra C. Questão 12. 5 dígitos são retirados aleatoriamente do palíndromo 100101. A probabilidade de os dois dígitos restantes serem 0 e 1 em qualquer ordem é. Vamos começar pensando no total. O que seria o total nessa situação? Todas as maneiras que eu posso escolher 2 dígitos dentre os 7 disponíveis. Detalhe que eu estou escolhendo os 2 dígitos que vão ficar. Eu tenho 7, eu vou escolher 2, sobra dígito. Arranjo ou combinação. Aí eu me pergunto, a ordem de escolha dos dígitos muda a dupla final formada? Sim ou não? A resposta é não. Inclusive, o enunciado deixa isso claro quando fala em qualquer ordem. Eu não uso todos e a ordem não é relevante. Isso caracteriza combinação. Combinação dos 7, eu vou escolher 2. Como é que a gente calcula a combinação de 7 2 a 2? Em cima pega o 7, abre 2 vezes. Embaixo, divide pelo fatorial de 2. Lembrando, fatorial de 2 é 2. Então, 6 por 2, 3. 7 vezes 3, 21. Agora, eu tenho que me perguntar quantos casos são favoráveis. O que é ser favorável aqui? É restar um 0 e um 1
em qualquer ordem. Vamos pensar primeiramente na escolha do 1. Para escolher o 1, eu poderia descrever por combinação de 3, 1 a 1. A gente tem 3 números 1s e vai escolher um deles. Agora, eu vou escolher o número 0 que vai ficar. Eu tenho 4 números zeros disponíveis e eu vou escolher um deles. Não usa todos, ordem não é relevante. Lembrando que eu penso nos favoráveis do mesmo jeito que eu penso nos totais. Eu primeiro escolhi o 1, depois escolhi o 0. São decisões consecutivas, portanto elas ficam multiplicadas. Combinação de 3, 1 a 1 é 3. Combinação de 4, 1 a 1 é 4. Temos aqui 3 vezes 4. Temos aqui 12. Logo, a probabilidade é o número de casos favoráveis, 12, dividido pelo número total de casos, 21. 12 em 21, eu posso simplificar. Eu posso simplificar tudo por 3. Quando eu simplifico por 3, o que eu obtenho é 4/7. Por isso, resposta correta encontra-se na letra D. Questão 13. Duas cidades turísticas, aqui denominadas Hortência e Girassol, apresentaram a partir de 1950 crescimentos exponenciais anuais na ordem de, respectivamente, xn igual a 1024 vezes 10 elevado na Cn, sendo C positivo, e yn igual a 3.125 vezes 2 na n, onde n denota cada ano passado desde 1950. Se, em 1955, a população de Hortência era a metade da população de Girassol, qual é o valor de C? Considere que log representa o logaritmo decimal. O que a gente sabe? Após 5 anos, ou seja, em 1955, a população de Hortência é a metade da população de Girassol. Quem é a população de Hortência? 1024 vezes 10 elevado na Cn. C vezes 5, portanto, após 5 anos. É metade dividido por 2, portanto, da população de Girassol. A população de Girassol, após 5 anos, fica descrita por 3.125 vezes 2 na 5. Isso dividido por 2. Equacionamos o problema. Agora, queremos descobrir quem é o C. Eu vou reescrever os valores como potências. 1024 é a mesma coisa que 2 na 10. 2 na 10 vezes 10 elevado na 5C igual a 3.125. Eu posso reescrever como 5 na 5. 5 na 5 vezes 2 na 5 dividido por 2. Observe ali do lado direito, no numerador, esse 5 na 5 vezes 2 na 5. Dá para juntar as duas potências numa só, escrevendo que o numerador é 10 na 5. Aquele 2 na 10 que está do lado esquerdo multiplicando, pode passar para o lado direito dividindo. Aí ficaríamos com o quê? 10 elevado na 5C igual a 10 na 5 dividido por 2 vezes 2 na 10 é 2 na 11. Produto de potências com a mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Observe que isso é uma equação exponencial. A gente não consegue igualar as bases. Então, a gente aplica o logaritmo dos dois lados para que o expoente passe para frente multiplicando a partir das propriedades do log.
Vou aplicar o log, ó. Teremos o quê? Logaritmo decimal de 10 elevado na 5c igual a logaritmo decimal de 10 na 5 dividido por 2 na 11. Vamos utilizar as propriedades do log. Expoente caiu para frente multiplicando. Então teremos aqui 5c vezes o logaritmo de 10 em base 10 igual a, do lado direito, divisão abre na subtração. Expoente cai para frente multiplicando. Então teremos o quê? 5 vezes o logaritmo de 10 menos 11 vezes o logaritmo de 2. Reescrevendo a expressão, o que vai nos sobrar? 5c vezes o logaritmo de 10 em base 10, logaritmo de 10 em base 10 é 1. Então, do lado esquerdo, fica só o 5c. Já do lado direito, 5 vezes o logaritmo de 10 em base 10 é 5 vezes 1, 5. Menos 11 vezes o log de 2. O 5 que está multiplicando c passa para o lado direito dividindo. Obtendo o quê? 5 menos 11 log de 2, tudo dividido por 5. Se está tudo dividido por 5, eu posso separar isso em duas partes. 5 dividido por 5 é 1. 1 menos 11 vezes o logaritmo de 2, tudo isso dividido por 5. Eu só separei a divisão em duas partes. Observe que esta expressão já está presente nas respostas. Esta expressão encontra-se na letra D. Questão 14. As esferas produzidas por uma metalúrgica são retiradas de um forno e colocadas para esfriar em um tanque cilíndrico de 120 centímetros de diâmetro. Quando uma esfera é colocada no tanque, o nível da água aumenta em 10 centímetros. Ao ser retirada do tanque, sem que sua dimensão e forma tenham sido alteradas, a esfera é embalada em uma caixa cúbica, de modo que a superfície esférica encoste sem folgas nas paredes da caixa. A medida em centímetros da aresta interna dessa caixa é: primeira situação, a esfera é colocada em um tanque cilíndrico. Quando a gente coloca a esfera nesse tanque, o nível de água sobe 10 centímetros. Fiz esta representação ao lado. O volume de água deslocado, que é aquela água que indiquei em azul, corresponde ao volume da esfera. Sei descrever esse volume de água deslocado? Sim, isto é um cilindro pequeno, de raio da base 60 centímetros e de altura 10 centímetros. Lembre-se que volume de cilindro é a área da base vezes a altura. Portanto, é π vezes 60 ao quadrado, πr ao quadrado, vezes a altura, que é 10. Temos aqui 60 ao quadrado é 3.600, vezes 10, 36.000. 36.000 π. 36.000 π centímetros cúbicos. Este é o volume de água deslocado. Este é, portanto, o volume de uma das esferas. Se eu sei o volume da esfera, eu vou saber descrever quem é o raio dessa esfera? Sim, porque lembre-se que o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então, esses 36.000 π serão iguais a 4/3 de πr ao cubo. Vamos às contas. Observe que, dos dois lados, a gente tem o π, dá para cortar.
Aí, os dois lados são múltiplos de 4. 36.000 dividido por 4, o que vai nos resultar aqui é 9.000. E o lado direito dividido por 4, aqui resulta em 1. O 3 que está dividindo lá do lado direito passa para o lado esquerdo multiplicando. 9.000 vezes 3, 27.000. 27.000 é igual a R ao cubo. Para achar quem é o R, eu tiro então a raiz cúbica do lado esquerdo. Para tirar a raiz cúbica do lado esquerdo, tá bem fácil, porque esses 27.000 a gente pode reescrever como 27 vezes 1.000. 27 é 3 ao cubo. 1.000 é 10 ao cubo. Então ficaríamos assim, ó, R igual a raiz cúbica de 3 ao cubo, 27, vezes 10 ao cubo, que é 1.000. Logo, quem é que vai ser o nosso raio? 3 vezes 10, ou seja, 30. É uma esfera de raio 30 centímetros. Segundo o enunciado, essa esfera será colocada em uma caixa cúbica. E ele quer saber quem é a aresta desse cubo. Fiz o desenho ao lado também. Observe que o raio da esfera está indicado em laranja. E a gente acabou de achar que esse raio é 30. O que o raio da esfera é em relação ao cubo? Metade da aresta. Então, este cubo necessariamente deverá ter a aresta valendo 60 centímetros. Por isso, resposta correta encontra-se na letra B. Questão 15. Considerando o determinante A1 e a sequência definida por AN mais 1, para n igual a 1, 2, 3 e assim sucessivamente. São feitas as seguintes afirmações. Estão corretas as afirmativas. Segundo o enunciado, o A1 é um determinante. É um determinante de matriz triangular. Observe que abaixo da diagonal principal temos apenas zeros. Lembre-se que o determinante de uma matriz triangular é dado pelo produto dos elementos da diagonal principal. Logo, o A1 é descrito por 1 vezes 1 meio vezes 1 terço. O A1 é 1 sexto. O AN mais 1. O AN mais 1 também é um determinante. Também é um determinante de matriz triangular. Produto dos elementos da diagonal principal, mais uma vez. Então, o AN mais 1 será o AN vezes 1 meio vezes 1 terço. Ou seja, o AN mais 1 é o AN vezes 1 sexto. Vamos às afirmativas. Primeira afirmativa. A sequência assim construída é uma PG. Verdade? A partir da segunda igualdade obtida, temos que um termo é sempre obtido pelo anterior multiplicado por 1 sexto. PG, sequência lógica de variação constante multiplicada. PG de razão igual a 1 sexto. Segunda afirmativa. O inverso do sexto termo dessa sequência é igual ao produto de 64 pelo cubo de 9. Quem é que seria o sexto termo da sequência? É o A6 de uma PG. Em uma PG, o A6 é o A1 vezes a razão elevado na 5. Aí, o primeiro termo da PG, o A1 dessa PG, é 1 sexto. A razão dessa PG é 1 sexto também. Então, vezes 1 sexto na 5.
1 sexto na 5 é 1 sobre 6 na 5. Então, a gente tem aqui 1 sexto vezes 1 sobre 6 na 5. Multiplicando as frações, 1 vezes 1, 1. E 6 vezes 6 na 5 é 6 na 6. O inverso do sexto termo. O inverso do sexto termo seria 6 na 6. 6 na 6, consigo reescrever? Sim, porque o 6 é 2 vezes 3. A gente tem aqui 2 vezes 3 elevado na 6. Ou seja, isso aqui usando propriedade de potenciação é 2 na 6 vezes 3 na 6. 2 na 6 é 64. E 3 na 6 a gente sim pode reescrever como sendo o cubo de 9, porque a gente tem aqui uma potência de potência. Lembra que na potência de potência a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Então, a segunda afirmativa está correta. A gente pode escrever o inverso do sexto termo como sendo 64 vezes o cubo de 9. Segunda afirmativa também correta. Terceira afirmativa. A soma dos infinitos termos dessa sequência é 6 quintos. Como é que a gente calcula a soma dos infinitos termos de uma PG? É o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Quem é o primeiro termo? 1 sexto. Quem é a razão? Também 1 sexto. Tá aqui, ó, substituir na fórmula. 1 menos 1 sexto, isto é 5 sextos. 1 sexto dividido por 5 sextos. Temos aqui uma fração de fração. A gente conserva a primeira, 1 sexto, e multiplica pelo inverso da segunda. Observe, podemos aqui cortar o 6 em cima, o 6 embaixo. E o que nos sobra para a soma dos infinitos termos? 1 quinto. Logo, a terceira afirmativa está errada. Temos como resposta correta que apenas a primeira e a segunda estão corretas. Temos como resposta correta letra A. Questão 16. O gráfico da função f de x está representado na figura a seguir. Assinale a alternativa que apresenta um esboço do gráfico de módulo de 3 vezes f de x mais 2 menos 1. Vamos pensar nas operações presentes nessa função. Primeiramente, o mais 2 é uma soma dentro do x. Soma dentro do x é deslocamento horizontal, sempre contrário daquilo que a gente pensa. Se é soma, o gráfico vai para a esquerda. Gráfico deslocado para a esquerda, 2 unidades. Próxima operação. A gente tem aquele 3. Multiplicação por 3 fora do x. Multiplicação por 3 em y. O que isso indica? Um alongamento vertical. Alongamento vertical na função. Vamos esticá-la. Depois, temos o módulo. Módulo no x ou fora do x? Módulo fora do x. Módulo, portanto, em y. O que isso significa graficamente? Todos os y positivos continuam positivos. Os y negativos tornam-se positivos. Tudo que está acima do eixo x é mantido e o que está abaixo sobe. Está aqui, ó, abaixo do eixo x será refletido para cima do eixo x. Reflexão dos negativos em relação ao eixo x.
E por fim, o menos 1. O menos 1 é uma subtração fora do x. É uma subtração em y, que indica deslocamento vertical, como a gente pensa. Portanto, o gráfico será puxado para baixo uma unidade. Para baixo, uma unidade. Estas são as transformações presentes nessa função. Desloca para a esquerda 2 unidades, alonga verticalmente, aquilo que está abaixo do eixo x é refletido para cima e todo o gráfico é deslocado para baixo uma unidade. Avaliando as alternativas, teremos como resposta correta letra C. Questão 17. Na figura a seguir, vemos um triângulo isósceles no qual são marcados 3 pontos, A, B e C. O lado do triângulo oposto a A mede alfa centímetros. E os pontos B e C estão colocados sobre os dois lados congruentes do triângulo a uma distância de alfa centímetros do ponto A. O ângulo interno A mede 2θ. A razão entre as áreas do triângulo ABC e do triângulo desenhado é. Vamos colocar as informações no enunciado. Primeiramente, sabemos que o lado oposto ao vértice A mede alfa. Então, aqui embaixo é alfa. A distância do A até o B e a distância do A até o C também medem alfa. Além disso, sabemos que este ângulo em A mede 2θ segundo o enunciado. Está aqui a informação no desenho. O que a gente quer? A razão entre as áreas do triângulo ABC e do triângulo desenhado. Onde estaria o triângulo ABC? Vamos fechar ele aqui, ó. Para calcular as áreas desses triângulos. Base vezes altura sobre 2. Lembrando que o triângulo é isósceles, o grande é isósceles e, consequentemente, o pequeno também é isósceles. Vou traçar a altura. Quando a gente traça a altura de um triângulo isósceles, essa altura divide a base ao meio. Se tudo mede alfa, esse pedacinho mede alfa sobre 2. Lembrando que, no triângulo isósceles, a altura tem comportamento de bissetriz. Então, aquele ângulo lá de cima fica dividido em duas partes iguais. Se tudo mede 2θ, esse pedacinho é θ. E observe aqui que temos 2 triângulos retângulos. Todo triângulo isósceles pode ser dividido em 2 triângulos retângulos congruentes. Aí, preciso encontrar a altura do triângulo grande para conseguir descrever quem é a sua área. Onde estaria essa altura? É todo esse tamanho aqui que eu estou indicando, ó. Estou indicando fora do desenho para não ficar muito poluído. Observe que essa altura corresponde ao cateto adjacente em relação ao ângulo θ. E nesse triângulo retângulo, a gente conhece o oposto ao θ, que é o alfa sobre 2 que está lá embaixo. Quem relaciona o oposto adjacente é a tangente. Então eu poderia escrever que a tangente de θ é o cateto oposto a θ, alfa sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é o h. Eu quero descobrir quem é o h. Então o h passa para o lado esquerdo multiplicando, e a tangente que está multiplicando o h passa para o lado direito dividindo, obtendo o quê? O h, a altura do triângulo grande, é descrita por alfa dividido por 2 tangentes de θ. Note que achei a altura do triângulo grande. A base do triângulo grande, eu sei? Sim, é o alfa. Então, a área do triângulo grande, eu já sei descrever.
Vamos colocar assim, ó, AG, área do grande, é base, alfa, vezes a altura que é alfa, dividido por duas tangentes de θ, dividido por 2. Base vezes altura sobre 2. Reescrevendo essa expressão, temos o quê? Alfa ao quadrado, alfa vezes alfa. E está dividido por 2, está dividido por 2 de novo, está dividido por 4. Então temos aqui alfa ao quadrado sobre 4 tangentes de θ. Essa é a área do triângulo grande. Agora, vamos descrever a área do triângulo pequeno. Aí a gente precisa de base e altura. Eu vou indicar este cateto como sendo y. Observe que esse y ele corresponde à metade da base do triângulo pequeno. Esse y, eu conseguiria descrever ele? Sim. Olhando para o triângulo pequeno, eu sei a hipotenusa desse triângulo, que é o alfa, que é o segmento AC. Para relacionar o oposto à hipotenusa, eu posso utilizar o seno. Seno do ângulo θ vai ficar sendo o quê? O cateto oposto, que é y, dividido pela hipotenusa, que é alfa. Para achar quem é o y, o alfa que está dividindo passa multiplicando. Então, y é alfa vezes seno de θ. Quem é a base do triângulo pequeno, então? É o dobro disso. A base do pequeno ficará descrita como sendo 2 vezes alfa vezes seno de θ. Tá ali. Agora eu preciso da altura do triângulo pequeno. Onde está essa altura? Essa altura é o segmento que eu estou indicando. Observe que é um cateto do triângulo pequeno, é o cateto adjacente em relação ao θ. Se eu quero o cateto adjacente e eu tenho a hipotenusa, eu posso utilizar o cosseno. Aí, cosseno do ângulo θ. Cosseno do ângulo θ é o cateto adjacente, o Hzinho, dividido pela hipotenusa alfa. Se eu quero obter a altura, o alfa que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Obtendo o quê? A altura é alfa vezes cosseno de θ. Já sei então descrever a área do triângulo pequeno. Como é que vai ficar? Base vezes altura sobre 2. A área do pequeno será 2 alfa seno de θ, que é a base, vezes a altura, alfa vezes cosseno de θ, tudo sobre 2. Aí, corta o 2 em cima com o 2 de baixo. E sobra o quê? Alfa vezes alfa, alfa ao quadrado. Alfa ao quadrado vezes seno de θ, vezes cosseno de θ. Essa é a área do triângulo pequeno. A gente quer a razão entre as áreas. Então, como é que vai ficar? A área do pequeno, que é alfa ao quadrado seno de θ vezes cosseno de θ, dividido pela área do triângulo grande. Quem era a área do grande? Alfa ao quadrado dividido por 4 tangente de θ. Isto é uma fração de fração. Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então teremos o quê? Conservando a primeira, alfa ao quadrado seno de θ cosseno de θ. Inverso da segunda, ficaria 4 tangente dividido por alfa ao quadrado. Tá aqui, 4 tangentes dividido por alfa ao quadrado. Tem alfa ao quadrado em cima,
tem alfa ao quadrado embaixo. Observe que esta expressão ainda pode ser reescrita, já que tangente é seno por cosseno. Então, o que sobraria? Seno de θ vezes cosseno de θ vezes 4 seno por cosseno. E agora? Agora eu tenho cosseno em cima, eu tenho cosseno embaixo. Posso cortar. Cortei. E o que sobrou? Seno vezes seno é seno ao quadrado. A gente tem 4 seno ao quadrado de θ. 4 seno ao quadrado de θ é, portanto, a nossa resposta, que encontra-se na letra D. Questão 18. Uma fazenda de gado de corte trabalha com as raças Nelore e Hereford. Nessa fazenda, 40% do total do gado é macho e 60% do total do gado é da raça Nelore. Se 30% das fêmeas são Hereford, a proporção entre machos Hereford e fêmeas Nelore é... Vamos organizar as informações do enunciado. E para facilitar, vamos supor que nessa fazenda temos 100 gados. Aqui está. Pela primeira informação, o que a gente tem? 40% do total do gado é macho. Então, teremos aqui 40 machos e 60 fêmeas, portanto. Além disso, 60% do total do gado é da raça Nelore. Então, a gente tem 60 gados Nelore e 40 gados da raça Hereford. 30% das fêmeas são Hereford. 30% das 60 fêmeas. 30% de 60. Se quiser, multiplica por 0,3. Mas nem precisa. 10% de 60 é 6. 30% é, portanto, 18. Fêmeas da raça Hereford são 18. Portanto, todas as outras fêmeas serão da raça Nelore. Fêmeas Nelore, 42. Em relação à raça Hereford, sabemos que são 40 gados. Eu acabei de determinar que desses 40 gados, 18 são fêmeas. Portanto, todos os outros 22 gados serão machos. Machos Hereford, 22. Eu sei que a gente tem 60 gados Nelore. Desses 60 gados, 42 são fêmeas. Portanto, todos os outros 18 serão machos. Machos Nelore, 18. Informações organizadas. Agora, o que a gente quer? A gente quer a proporção entre machos Hereford. Quantos machos Hereford temos? 22. E fêmeas Nelore. Quantas são? 42 fêmeas Nelore. Essa proporção fica descrita então por 22 por 42. Posso simplificar tudo por 2, ficando com o quê? 11 para 21. Por isso, resposta correta encontra-se na letra A. Questão 19. No plano cartesiano são colocados os pontos A, de coordenadas 3 e 3, B, de coordenadas 6 e 3, C, de coordenadas 5 e 1 e D, de coordenadas 2 e 1. Considere as seguintes afirmações. O polígono ABCD é um paralogramo. A área deste polígono é igual a 6. As diagonais deste polígono têm a mesma medida
que é igual a 2 raiz de 5. Das afirmativas, o que está correto. Ao lado, eu fiz a representação do quadrilátero cujos vértices são os pontos A, B, C e D. Observe que, de fato, este quadrilátero corresponde a um paralogramo. É fácil ver que os lados AB e CD são paralelos, já que são horizontais, já que são paralelos em relação ao eixo X. É fácil ver também que os lados AD e BC são paralelos. Poderíamos até fazer o coeficiente angular, variação do y dividido por variação do x, para comprovar que o angular é o mesmo e, portanto, a inclinação é a mesma. Primeira afirmativa está correta. O quadrilátero é um paralogramo. Segunda afirmativa. A área deste polígono é 6. Tá bem fácil de descrever a área desse polígono. Lembra que a área de paralogramo é base vezes altura. A base eu posso considerar como sendo o segmento DC. Foi do 2 até o 5. Do 2 até o 5, a base mede 3. E a altura? A altura, observe que é este tamanho que estou grifando em laranja. Foi do 1 até o 3, portanto, a altura desse paralogramo é 2. Fazendo base vezes altura, teremos que a área do paralogramo é 3 vezes 2, é 6. Portanto, a segunda afirmativa também está correta. Em relação à terceira afirmativa, as diagonais são iguais? Certeza que não. Lembre que as diagonais serão iguais em um quadrilátero quando elas estiverem opostas a ângulos iguais. E isso só acontece no retângulo. Como os ângulos internos dessa figura não são 90 graus, a gente tem certeza que as diagonais não têm mesmo comprimento. Portanto, a terceira afirmativa está errada. Logo, estão corretas as afirmativas 1 e 2. Resposta correta para a questão, letra A. Questão 20. Segundo o relatório de curso do Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes de 2023, 102 estudantes de medicina da PUC realizaram a prova, dentro de um universo de 1.613 estudantes de medicina de todo o estado do Rio Grande do Sul e 4.529 estudantes de medicina da região sul. O gráfico de barras a seguir mostra a distribuição percentual das notas dos estudantes no componente de conhecimento específico, agrupadas de 10 em 10, em relação à instituição de ensino, ao estado e à região. Com base nesses dados, considere as afirmações. Está ou estão corretas apenas as afirmativas. Começando com a análise, vamos olhar para a primeira afirmativa, que diz o seguinte: o número de estudantes da PUC que obtiveram nota entre 80 e 90 é menor do que 29. Sabemos que da PUC que fizeram a prova foram 102 estudantes. Pelo que está indicado no gráfico, 29,4% deles ficaram com nota entre 80 e 90. Então, a conta a ser feita é 29,4% de 102. Observe que a gente nem precisa fazer essa conta, porque se fossem 100 alunos, 29,4% de 100 alunos seria 29,4. Então, com certeza, esse número aqui é maior do que 29. E a primeira afirmativa é com certeza falsa. Analisando a segunda afirmativa, que nos diz o seguinte: aproximadamente 15% dos estudantes do Rio Grande do Sul
que obtiveram notas entre 90 e 100 são da PUC. Vamos às informações que estão no enunciado. Segundo o enunciado, 8,8% dos estudantes da PUC tiveram nota entre 90 e 100. Então, isso seria 8,8% dos 102 estudantes da PUC. Vamos arredondar ali para 10%, e daí a gente baixa um pouquinho o número de estudantes. A gente trabalha com 100 estudantes. Isso vai dar aproximadamente 10 estudantes da PUC. Aí, os estudantes do Rio Grande do Sul com notas entre 90 e 100. Quantos por cento a gente tem? A gente tem 3,8%. Quantos estudantes do Rio Grande do Sul a gente tem? 1.613. Então, eu quero calcular 3,8% de 1.613. Eu já vou arredondar aqui. Eu vou colocar 1.600. 4% de 1.600. Isso vai dar aproximadamente 64. Agora, calculando quanto é 15% de 64. Basta multiplicar por 15%. Basta multiplicar por 0,15. E o que a gente obtém aqui é 9,6. Portanto, a segunda afirmativa está correta. Aproximadamente 15% dos estudantes do Rio Grande do Sul que tiveram nota entre 90 e 100 são da PUC. Estou indicando aqui, verdade. Terceira afirmativa nos diz o seguinte: mais estudantes do Rio Grande do Sul tiveram notas entre 70 e 80 do que estudantes da região sul obtiveram nota entre 80 e 90. Vamos olhar para o gráfico. Região sul entre 70 e 80. Região sul entre 70 e 80, a gente vai ter os 25% aproximadamente. Então, fazendo essa conta, 25% dos 1.613. Vamos fazer 25% de 1.600. Ele quer aproximado. Isso vai dar 400 estudantes. Agora, o que ele quer mais? Ele quer comparar com a região sul, notas entre 80 e 90. Região sul, notas entre 80 e 90, 14,5%. Vamos arredondar, trabalhar com 15%. 15% dos estudantes da região sul, 4.529. Vamos trabalhar aqui com 4.500. 15% de 4.500 vai dar 675. Logo, a terceira afirmativa é falsa. Não é verdade que mais estudantes do Rio Grande do Sul tiveram notas entre 70 e 80 do que estudantes da região sul obtiveram notas entre 80 e 90. Dentre as afirmativas, apenas a segunda está correta. Por isso, resposta correta está na letra B.